aqui a nossa revisão. Tá interessante pra caramba o negócio aqui. Então, tem maneiras ali de identificar a zona-alvo de treinamento, né? Tanto no que diz respeito à atividade aeróbica quanto na atividade anaeróbica, né? Que é o treino neuromuscular. 3. Qual que é a relação da frequência, qual que é a relação, né, a sua relação da zona-alvo de treinamento com o condicionamento físico? Aí entra na questão de, tipo assim, se eu for bem condicionado fisicamente, eu não vou ficar tão cansado, meus batimentos não vão se elevar tanto, igual de uma pessoa que for mais sedentária. Seria isso? Isso tem uma condição aí faltando. Você está certo, mas está parcialmente certo. Isso vai depender da intensidade. Vamos imaginar o seguinte. Agora, nessa situação, eu estou sedentário. O Ebert aí está treinando, né? Então, apesar de eu ter tido um bom condicionamento físico um dia na minha vida, se eu quiser voltar a treinar hoje, principalmente se eu falar, Ebert, eu vou lá treinar com você, né? Imaginar essa situação. O Ebert, com um determinado peso, ele chega na zona-alvo de treino dele. Aí tem duas situações. Então, para fazer o Ebert chegar na zona-alvo de treino dele, ele precisa de um determinado peso. Para eu chegar na minha zona-alvo de treinamento, eu vou precisar de um peso bem menor. Então, quanto mais condicionado você mais difícil é chegar nessa zona-alvo de treinamento. Então, mais intenso vai ter que ser o exercício para você chegar. Seria a mesma coisa, por exemplo, compartilhando um pouquinho da corrida, que eu já fui corredor também durante um período da minha vida, somente 25% dos corredores conseguem fazer 10 quilômetros em 45 minutos ou menos. Então, tipo assim, durante o período que eu corri ali, eu fiz de tudo para poder chegar nesses 45. É engraçado que depois que eu cheguei, logo depois eu parei de correr. Mas é porque eu me envolvi com outras coisas também. Então, para fazer esse tempo, para fazer 10 quilômetros em 45 minutos, você tem que gastar uma faixa aí de 4 minutos e meio por quilômetro, né, que é um tempo ótimo, né, nesse ponto. Isso vai dar, mais ou menos, a você correr a uma velocidade de cerca de, deixa eu fazer as contas aqui certinho para não falar besteira, de 12 km por hora ou um pouquinho mais. Então, 12 km por hora, eu teria 5 minutos por quilômetro, então tem que ser uma velocidade acima de 12 km por hora. Isso não é tão fácil assim. Então, se comparar isso com um sujeito sedentário, quem que vai chegar na zona-alvo de treinamento mais facilmente? Eu ou o sujeito que é sedentário? Possivelmente o sujeito que é sedentário, porque ele precisa de uma pequena intensidade, ele já chega na zona-alvo de treinamento dele. Se colocar eu e ele, começando a corrida ao mesmo tempo, eu vou demorar um pouquinho mais de tempo até atingir a velocidade que me leva para a minha zona-alvo de treinamento. Tá? Então, a relação da zona-alvo de treinamento ela se dá na medida em que quanto mais condicionado o sujeito mais intenso tem que ser o estímulo para ele chegar nessa zona-alvo. Tá? A questão é que esse sujeito também vai conseguir ficar mais tempo lá dentro dessa zona-alvo. O sujeito que é sedentário, ele até consegue chegar lá na zona-alvo, mas às vezes ele vai ter mais dificuldade em se manter lá dentro, justamente por ter sido sedentário, ok? Então, sobre zona-alvo de treinamento, o que é zona-alvo, como é que a gente pode identificar e qual é a relação do condicionamento. Então, quanto mais condicionado o sujeito for, quanto mais bem condicionado o sujeito for, mais intenso tem que ser o exercício para chegar na zona-alvo de treinamento dele. Né? E quanto mais sedentário, quanto pior condicionado ele for, uma baixa intensidade já faz ele chegar nessa zona-alvo, ok? Agora vamos aqui, ó. Compreender a relação entre atividade física, saúde e qualidade de vida. Tem algumas palavras específicas, alguns termos que eu gostaria que aparecessem nas respostas, tá? Porque aí é a maneira como o acadêmico de educação física vai se apropriando dos termos da área, né? Para não
ficar a conversa de boteco, né? A gente pode ter uma excelente conversa de boteco, né? Mas se nós formos lá para o boteco, normalmente as conversas lá não têm a mesma qualidade que na universidade, né? Então, vamos pensar na primeira pergunta, né? Quais as relações entre a atividade física, o exercício físico, a saúde e a qualidade de vida? Vamos tentar sair das respostas simples e começar a pensar nas respostas mais elaboradas. Vamos lá, quem se candidata? Então, tipo assim, com o treinamento físico, é melhor sua, como é que fala, sua respiração, o corpo, essas coisas assim. Aí vão buscar os termos agora. Então, nós sabemos que a atividade física e o exercício físico são positivos. Por que eu coloquei os dois aqui? Porque a gente está falando de grande público agora. A gente não está falando do sujeito que faz o exercício organizado, controlado, tudo mais. A gente está falando daquele sujeito que também evita o elevador para subir de escada, aquele sujeito que ao invés de ir de carro ele vai de bicicleta ou vai a pé para o serviço. Então a gente está falando desse tipo de pessoa. A gente está falando daquele sujeito que trabalha grande parte do seu dia em pé, aquele sujeito que faz 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite. Então a gente está falando de todo mundo que tenta ser fisicamente ativo, né? Então a gente sabe que a atividade física e o exercício físico eles são positivos. Mas por que eles são positivos? Eu sei que eles melhoram a respiração, eles melhoram a circulação, melhoram a musculatura, osso, melhora tudo. Mas eu quero os termos técnicos agora. Melhora a qualidade de vida? Certamente. Aí por que, Ryan, que melhora a qualidade de vida? Melhora a qualidade de vida porque ele ajuda no combate a várias doenças. Esse é um ponto. Agora sim. Que tipo de doenças? Tem um termo lá para elas também. Vamos elaborando essa resposta. As doenças do Ó, tipo como infarto, essas coisas assim. Mas tem uma categoria para elas, Augusto. Cardiovasculares, respiratórias. São as doenças crônicas. Crônicas significa que são duráveis, né? Não transmissíveis. Que tipo de doença é considerada uma doença crônica não transmissíveis? Diabetes, hipertensão, aterosclerose, né? As cardiopatias de forma geral. Então, vamos pensar assim. Então, atividade física, o exercício físico, eles diminuem a chance de eu ter uma doença crônica não transmissível. Eu usar esse termo é muito importante. Se um dia você falar com o médico, aí você usar esse termo, aí o médico vai ficar curioso com o que você tem a dizer sobre exercício, porque mostra que você domina os termos técnicos da área. E não só médico, às vezes você vai falar também com outros profissionais da saúde. Né? Há um tempo atrás, a gente falava de doenças crônicas degenerativas, né? Que são aquelas progressivas. Tipo, o diabetes, ele só vai piorando. Né? Se ele não for controlado, ele só piora. A hipertensão arterial só piora se não for controlado. Se ela for controlada, ótimo. Né? E outras se relacionam a isso também. Mas aí tem duas coisas que eu quero que vocês lembrem sobre. A atividade física e o exercício físico. Eles diminuem a chance de eu ter essas doenças. Então, é o que é chamado de morbidade, né? Então, a chance de eu ter uma doença dessa já é muito diminuída, mas elas também diminuem a chance de, caso eu tenha uma doença dessa, eles diminuem muito a chance de eu morrer por uma doença dessa, que é a chamada mortalidade. Então, olha, por que o exercício físico e a atividade física são importantes para a saúde e qualidade de vida? Porque eles diminuem não somente a chance de mortalidade, de morbidade, como chance de mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis. Resposta curta, direta e reta. Tá? Mas se eu pedir exemplos de doença crônica não transmissível, mas não é o objetivo da disciplina, não, tá? Só que eu sempre me preocupo de ir um pouco além, trazer outras informações para vocês. Ok quanto a isso? Ok. Aí essa questão da qualidade de vida especificamente, tudo bem, eu não vou, isso diminui muito a chance de eu ter a doença e de eu morrer por ela, mesmo que eu tenha. Então, mesmo que eu tenha pressão alta, né, hipertensão arterial, como a minha mãe tem, a chance de eu ter é muito grande.
a chance de eu ter problemas com a hipertensão arterial se eu for fisicamente ativo vai ser menor. Então, olha que coisa bacana, né? Tem Uma mais diminuição... qualidades também. Oi? Tem mais qualidades também, né? Melhora no humor da Aí gente. que tá, a questão da qualidade de vida, né? Aí a gente poderia discutir os efeitos, né? Para discutir a relação, a atividade física e o exercício físico, eles contribuem para uma melhor execução das chamadas atividades da vida diária. São aquelas atividades que eu tenho que fazer todo dia, né? Que eu tenho que fazer rotineiramente. Então, se eu sou fisicamente ativo, eu vou caminhar melhor, eu consigo ir no supermercado e voltar sem me sentir cansado por isso. Eu consigo fazer uma tarefa aqui na minha casa, uma tarefa doméstica, sem botar os bofs para fora por causa disso. Exemplo, tem que pegar um botijão, botar o botijão ali, tem que pegar o galão de água. Eu consigo fazer as tarefas do meu dia a dia sem me cansar exageradamente por isso. E isso melhora a minha qualidade de vida, porque a atividade física, o exercício, produz uma série de efeitos desejáveis, né? Melhora no humor, maior disposição, tudo mais, ok? Então, a qualidade de vida seria muito importante vocês relacionarem com as atividades da vida diária. Toda vez que vocês falam de qualidade de vida, vocês falam da atividade da vida diária. Quais são as atividades da vida diária? Aquela que qualquer pessoa comum tem que executar no seu dia a dia, desde higiene pessoal até cuidar da própria casa, até se deslocar até o trabalho ou executar as tarefas do próprio trabalho. Vou citar um exemplo para vocês aqui que eu passei, né? Eu recebi na academia que eu trabalhava uma vez um médico. Ele é gastroenterologista, aqui de Manhuaçu. E ele chegou na academia reclamando que ele não estava mais conseguindo executar o trabalho dele. Porque o trabalho principal dele para fazer um exame, né, era de entubar o sujeito, e para isso o exame chegava a durar 1 hora. E ele tinha que ficar segurando o tubo numa posição muito incômoda, né, com o cotovelo muito elevado e com o ombro numa posição muito ruim. O que começou a acontecer com esse médico? Apresentou dor no ombro. E essa dor no ombro, ela não parava. E quanto mais ele trabalhava, pior ela ficava. Então, a atividade da vida diária dele estava sendo prejudicada. Ele não estava conseguindo executar o trabalho dele. Ele ia diminuir a quantidade de trabalho? Não. Então, a única solução possível era aumentar a resistência do organismo dele àquele tipo de tarefa. Ele já tinha passado pela fisioterapia, então, quando ele chegou na academia, ele já chegou encaminhado pelo fisioterapeuta. E aí eu falei assim, ó, você não vai parar de trabalhar, vai? Não, não posso parar de trabalhar, então vamos aumentar a sua resistência a essa dor. Então, aí começamos com um trabalho específico. A qualidade de vida dele estava sendo muito prejudicada. Porque, para vocês terem uma ideia, ele não conseguia deitar no sofá nessa posição para assistir TV, né? Se ele deitasse na cama nessa posição, ele sentia muita dor no ombro. Então, as coisas muito simples da vida dele já estavam sendo muito atrapalhadas por causa dessa dor, né? A dor traz esse prejuízo. Então, ao iniciar um protocolo de treinamento com ele, a busca foi justamente trazer de volta essa qualidade de vida e depois buscar benefícios mais específicos, né, como aumento de massa muscular, aumento da resistência muscular localizada, para ele conseguir fazer esse trabalho dele. Mas veja como uma coisa simples, né, que é a posição de trabalho que ele tem, pode atrapalhar a qualidade de vida do sujeito. Vamos para o segundo exemplo aqui, a segunda pergunta. Quanto de atividade física ou exercício físico eu preciso fazer para ter os benefícios? O senhor falou que é de 3 a 5 vezes por semana, de Eu acordo com falei aquele... não. Eu só reproduzi. É verdade. Eu não tenho essa autoridade toda ainda não. Verdade. 45 minutos. Que foi o padrão, aquela American College, alguma coisa assim. Exato, tem o American College, mensal. tem a Organização Mundial da Saúde, né? Então, aqui, vocês não precisam dar uma resposta específica, né? Vocês podem pensar assim, em alguma referência específica, né? Você pode trabalhar com uma referência ou outra referência. Se tiver uma recomendação, essa recomendação estiver correta, eu não vou considerar uma resposta de vocês errada, né? Então, eu também não vou ficar pedindo na prova para vocês falar o que é da OMS, o que é do American College, não, Natal, por favor. Mas a ideia é que o sujeito
ele atinja a média ali das recomendações, é que o sujeito atinge mais ou menos uns 150 minutos de atividade física por semana, né? Então, nesses 150 minutos de atividade física moderada a intensa, que o sujeito faça isso pelo menos ali, a maioria dos dias da semana, que seriam 4 vezes na semana. De 30 minutos, no mínimo, né? A 60 minutos. Pelo menos sessões de 30 minutos, vai variar de acordo com a recomendação. Mas o interessante seria vocês saberem pelo menos uma delas, né? Ou saber as outras, para vocês verem assim, saber se ela está certa, se está errada. Porque não é o caso de vocês conhecerem, é o caso de vocês reconhecerem e o caso de vocês identificarem. Vocês verem e falam assim, não, essa recomendação aqui está errada, porque a média das recomendações lá não é isso aqui, não. No Grupo Agita São Paulo, por exemplo, recomenda-se que o sujeito faça atividade física, pelo menos, que ele acumule, né, as pessoas têm usado esse termo, acumular pelo menos 150 minutos por semana, divididos em 3 a 5 sessões por semana. Né? O exercício pode ser contínuo, aquele que eu faço 30 minutos direto, ou ele pode ser fracionado. Eu posso fazer 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite, que vai ter o mesmo valor. Ok? Ok. Mas vamos para a terceira agora. Ó. Quais são os componentes da aptidão física relacionada à saúde e como eles se relacionam com a saúde? Até antecipei a resposta. Tem 2 tipos de aptidão física. Vocês lembram dos 2 tipos que eu falei para vocês em aula? A capacidade aeróbica e a outra trem assim, não é? Não, aí você está entrando já nos componentes. Mas vamos focar agora. O que é aptidão física? Tem 2 tipos de aptidão física. Tem uma aptidão física relacionada à saúde e tem uma aptidão física relacionada ao Estética. É esportivo? relacionada ao esporte. Então, a aptidão física relacionada ao esporte, ela diz respeito a algumas capacidades físicas importantes, né? Habilidades ligadas ao contexto esportivo. O contexto esportivo não é só o esporte em si, mas que exigem algum tipo de rendimento do sujeito. E existe a aptidão física relacionada à saúde. Os componentes dela são diferentes, depois vocês podem resgatar lá na apresentação do dia, tá? Os componentes da aptidão física relacionada à saúde, então, são quais? Eu posso adiantar que são 4. Agora sim, Ítalo, é o exemplo. A capacidade aeróbica, eu lembro com isso. Flexibilidade. Aí vamos pensar, para que a gente precisa de capacidade aeróbica? Que lá no caso está potência aeróbica máxima. Para que a gente precisa de potência aeróbica máxima? Para aguentar fazer as atividades no tempo superior, coisa vamos assim. lembrar das atividades da vida diária, tá? Que são atividades que para todo mundo. O sujeito não precisa correr uma maratona para ser saudável. O que ele precisa? Para ter qualidade de vida, né? Ele precisa ir ao mercado, ele precisa conseguir subir as escadas, né? Trocar um bujão de gás. Algumas cositas mais que a gente não precisa entrar no mérito aqui. Flexibilidade. Para que o sujeito precisa de flexibilidade no dia a dia? Como a gente falou, vai trocar um gás, para amarrar o sapato, sei lá, para baixar, para pegar alguma coisa. Para troca de roupa, né? Para tirar roupa, vestir roupa. Então, para isso que o sujeito precisa de flexibilidade. Às vezes, para cortar a própria unha, né? No caso, quando a gente morava na roça, né? Para tirar um bicho de pé que está lá num lugarzinho difícil, no dedo lá, passei muito por isso na roça, né? Às vezes não dava conta de chegar lá. Mas imagina, para cuidar da própria higiene, para ter autonomia, né? Então já foi potência aeróbica máxima e flexibilidade. O que mais que tem? Tem que ter força, vamos supor, força localizada em alguma parte do corpo. Vamos supor, você trocar de canal da televisão. Você tem que manter uma força concentrada na sua mão para esticar o seu braço lá e mudar de canal. Mas esse não foi o exemplo que eu citei, não, né? Eu acho que o nível de força que você precisa para segurar o controle remoto e apertar o botão é bem pequeno. Vamos supor, você levantar o seu filho assim no braço,
Você tem que concentrar uma força nos seus Ok. braços e mãos. O que mais que as pessoas fazem no dia a dia que precisa de força? O que mais? Eu não sei se está o exemplo, assim, certo? Ela precisa de força também para ir ao supermercado, carregar as próprias compras, né? É verdade, né? Tem que Para ter ela não força. precisar de ninguém carregar a compra dela. Então, imagino que essa é uma coisa bastante importante, né, para garantir a autonomia do sujeito. Aí vamos considerar, falta um ainda, um componente da aptidão física relacionado à saúde, muito importante, por sinal. Então já foram, ó, flexibilidade, potência aeróbica Composição máxima, corporal. força e composição corporal. A composição corporal ela é relativa aos componentes do meu corpo mesmo, massa magra, massa gorda. A massa magra é todo tecido livre de gordura. Então, eu tenho pele, músculo, órgãos, ossos, tudo isso é livre de gordura. Então, todo mundo tem uma quantidade de massa magra muito grande. E a massa gorda diz respeito ao tecido de gordura, realmente. Todo mundo precisa ter gordura no corpo, nós já discutimos isso. Tem um grupo de vitaminas que só é solúvel em gordura, que são as vitaminas lipossolúveis, né? O grupo A, D, E e K. Né? Se começar a fazer falta esse grupo de vitaminas, você vai passar aperto, você vai ter problemas na sua vida, vai ter queda de cabelo, enfraquecimento das unhas, enfraquecimento da pele, dos dentes, enfim. Ao mesmo tempo em que uma quantidade de gordura muito elevada, ela também trará prejuízo para o sujeito, principalmente naquela gordura visceral, que é aquela que fica entre os órgãos. Então, ela é mais preocupante do que aquela gordura que fica sob a pele, e ela vai trazer muito mais problema. Gordura no coração, gordura no fígado, todos podem trazer muitos problemas. Alguém chegou a assistir o documentário Super Size Me? Eu não assisti, não. Eu também. Então, lá o documentário está no sentido de saiba mais, né, sobre o assunto. Lá no documentário vai mostrar que o sujeito, quando ele se coloca na condição de comer só comida do McDonald's, Eu ele... comecei a assistir, mas parei. Então, mas Mas depois, é muito se interessante. vocês Eu assisti uma puderem, vez. assistam, assim, vocês vão dedicar um tempo na semana aí que é relativamente curto. Não precisa ser agora, não, porque agora vocês estão em véspera de fazer prova. Deixa para assistir depois das provas, quando tiver um tempo mais livre, assim. O cara, ele come só comida do McDonald's, então, por 30 dias. Só que essa dieta do McDonald's ela é muito rica em gordura, né? E o que, que ela acaba fazendo? Gordura uma substância difícil de ser quebrada pelo organismo. Então, é o fígado que tem que dar conta de tudo isso. Então, o sujeito, com 20 dias, né, de dieta ali do McDonald's, ele já começa a apresentar sintomas de inflamação do fígado. Só que a inflamação do fígado é uma coisa que geralmente acontece com alta ingesta de álcool ao longo da vida, né, que vai gerar cirrose depois. Então, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar de alguém que morreu de cirrose porque entornava os cocos. Quando é que vocês ouviram falar que alguém morreu de cirrose porque tinha uma dieta muito rica em gordura? Eu nunca ouvi falar, não. Pois é, A gordura é cirrose hepática, não, professor? sim, e a do alta ingesta de álcool também. Ah, sim. Achei O, que era he- diferente. Duas. o hepático é relativo ao fígado. Aí, Sabia, não? esse sujeito do mesmo que a gente fala cardíaco relativo ao coração, hepático diz respeito ao fígado, né? Mas o mesmo processo que é desencadeado pela ingesta de álcool, né? O sujeito enche os cocos, ele também pode ser gerado pela alta ingesta de gordura.
Aí, um exemplo, dentro de casa, minha mãe tem um problema muito sério, então, de coluna, então ela não consegue fazer atividade física. E ela sempre esteve acima do peso. E eu sempre sou muito enjoado com ela de falar, olha, você tem que diminuir a quantidade de gordura. Então, enquanto eu, na minha casa, eu gasto 1 litro de óleo por mês, às vezes nem isso, e mesmo assim eu compro óleo de girassol, óleo de linhaça, porque eu entendo assim, tudo aquilo que eu gasto pouco, eu posso comprar um pouquinho melhor. Se fosse uma coisa que eu gastasse muito, então não dá para comprar um troço muito caro, porque fica inviável, né? Cerveja, por exemplo, não precisa comprar a melhor cerveja do mercado, eu posso comprar uma mais tranquila, porque o consumo é um pouco mais alto. Brincadeira, nem é tanto assim. Tomo 2 cervejas e durmo igual um neném. A minha mãe tem um processo inflamatório no fígado por causa da presença de gordura no fígado. E o médico alertou ela, olha, você pode desenvolver cirrose. E aí eu fiz logo a relação com esse documentário, né, que tratava também da mesma coisa. E o médico lá no documentário ele se mostra muito preocupado, porque ele falou assim, eu já vi isso acontecer com álcool. Eu nunca vi acontecer com alguém que comeu muita gordura. Só que o que é mais assustador no documentário é que isso acontece com o sujeito em 20 dias, em 3 semanas. É muito pouco, né? É muito pouco tempo para um dano tão grande assim no organismo. Vamos lá, agora, último objetivo, conhecer os princípios científicos do treinamento esportivo, né? Então, vamos lá, eu separei só uma pergunta sobre isso. Quais são os princípios científicos do treinamento esportivo? Cite um e caracterize. Quem quer começar? Começar é recomendar, tá? Porque aí você fala o mais fácil, depois você não precisa falar de novo. Princípio da adaptação. Muito bem. Caracteriza esse princípio para a gente aí, Ítalo. É, eu não vou saber o certo. Não, tenta aí, cara. A gente está aqui para exercitar. Deixa eu pensar aqui uma forma de dar uma característica dele. Vamos falar assim, o que quer dizer o princípio da adaptação? O que é ele? Mesmo que lá esteja um pouco mais complexo, como é que a gente consegue dizer Vamos isso da maneira supor, mais simples possível? você é um corredor de uma prova de 100 metros, no caso. Aí você não vai ter o mesmo treinamento de um corredor numa prova de um maratonista. São adaptações diferentes de tipo de corrida, um exemplo assim. Seria isso, mais ou menos? Então, vamos pensar a corrida como estímulo, Ítalo. Então, a corrida é o estímulo, né? E qual outra modalidade você citou? Vamos supor, a corrida de 100 metros e uma maratona. Ok, então a corrida de 100 metros é um estímulo e a corrida de 42 quilômetros é outro estímulo. Isso tem mais a ver com outro princípio, mas os estímulos eles tendem a produzir adaptações diferentes. E essa adaptação, vamos lá resgatar a apresentação que a gente tem sobre isso, ó. Como é sobre o princípio do treinamento, a gente pode resgatar a apresentação de princípio do treinamento. Professor, eu posso tentar essa? Pode, à vontade. No sentido de musculação, a adaptação se refere, por exemplo, o sujeito ele tinha um hábito de treinar constantemente e ele fica um determinado tempo parado e ele perde essa resistência dele. Então ele teria que adaptar de novo, pegando pesos mais leves ou fazendo menos repetições até ele se adaptar novamente àquele treino que ele fazia antes. Exatamente. Só que para que essas adaptações aconteçam, essas modificações no organismo aconteçam, esse sujeito vai passar então por um processo. Tá? Esse processo é esse aqui, ó, o estresse, né, o síndrome da adaptação geral, que quando você produz um determinado estímulo no organismo, ele tende a produzir determinadas reações como forma de adaptação a esse estímulo. Essa é a forma mais simples possível de dizer isso. Se eu dou um determinado estímulo, eu vou desencadear uma série de adaptações no organismo para se adequar a esse estímulo, certo? Quem consegue citar aí para mim outro princípio?
O da continuidade. Princípio da continuidade. Vamos resgatar ele aqui. Então, o princípio da continuidade, basicamente, ele pressupõe que eu não posso ter uma quebra da continuidade. Se eu tiver essa quebra, eu não vou ter o resultado desejado. Então, não adianta o sujeito querer treinar só no verão e depois sumir durante o inverno e voltar no verão, porque os resultados dele não vão ser tão bons quanto daquele sujeito que treina por um período sem interrupções. Até deixei em negrito aqui, galera. Ó. É aquela diretriz que não permite interrupções. Muito bem, Bruno. Mais um princípio, galera. Princípio da especificidade. Muito bem. Princípio da especificidade, basicamente, ele vai dizer que estímulos específicos geram adaptações específicas. Deixa eu tirar da frente aqui, ó, o princípio discriminado lá pelo Stélio Dantas, né? Onde ele vai afirmar que o treinamento tem que ser montado sobre requisitos específicos da performance. Então, eu lembro que eu citei o exemplo, o pessoal sacaneando, Bruno. Eu citei o exemplo, por exemplo, que o cara é lutador de boxe e ele não vai fazer um determinado treinamento de perna. Aí o Tom até levantou e disse, não, mas o treino de perna é muito importante para o lutador de boxe. Sim, ele é muito importante no respeito à luta. Mas é num treinamento de perna que não pode fugir à regra da luta, né? O sujeito não vai lá levantar peso na academia, que talvez não seja interessante, não vai produzir o efeito desejado. Então, seria a mesma coisa da gente dizer que um corredor de 100 metros está fazendo treinamento de corrida para maratona. Faz sentido isso? De forma alguma. O treinamento deve ser montado sobre os requisitos específicos da performance desportiva requisitada para aquele momento. Fale mais um princípio aí, galera. Sobrecarga. Princípio da sobrecarga. Está mais lá atrás. Ó. Tá ele aí. Ó. Tem essa linda figura aqui. A chance dessa figura aqui cair na prova sobre o princípio da sobrecarga é de 99,9%. É muito mais fácil isso cair na prova do que comprovação de teste de DNA, tá? Então, o que isso aqui está diretamente ligado ao princípio da adaptação. Então, olha só, quando eu tenho o estímulo aqui, perdão, galera. Quando eu tenho o estímulo, esse organismo, logo após o estímulo, ele fica pior. Eu tenho uma queda aqui na qualidade, essa fase 1 aqui, que é a fase da fadiga. Como eu estava citando o exemplo do pessoal da musculação, a pessoa que treina até a fadiga e chega em casa, no treino de braço, é difícil, às vezes, passar shampoo no cabelo, pessoal. Então, olha que coisa maluca. Às vezes, num treino de perna, é difícil descer as escadas da academia. Num treino bem feito. Não é dor, não. É fadiga. É muito diferente uma coisa da outra, tá? O sujeito, quando está bem condicionado, ele já não, dificilmente ele vai sentir dor. Ele só sente dor numa mudança de um treino para o outro. Mas o sujeito que não está conseguindo lá passar o shampoo no cabelo, ele está aqui embaixo, ó. Só que durante o repouso, o organismo dele vai pouco a pouco criando essa compensação. Então, vai voltando até o estado que ele estava. Só que como o organismo não é bobo, ele vai criar também uma super compensação, que é tentar criar uma condição melhor do que o sujeito tinha antes. Vamos lá, mais um princípio. Individualidade biológica. Tô bem. O princípio da individualidade biológica basicamente vai dizer que todos os seres são diferentes entre si dentro de um grupo, seja seres animais, seja o ser humano. Então, dentro de uma espécie, nós vamos ter bastante variabilidade genética, né? E o resultado dessa individualidade biológica está no equilíbrio entre genótipo e fenótipo. O sujeito pode ter uma carga genética fantástica, mas se o ambiente, que é o fenótipo aqui, não gerar os estímulos adequados, ele nunca vai desenvolver esse potencial. Eu citei o exemplo aqui de pensar assim, eu poderia ser um excelente corredor de 100 metros, mas eu nunca passei por um treinamento na corrida de 100 metros. Eu poderia ser um excelente atirador, mas eu só fui me aproximar do tiro esportivo muito tarde na minha vida. O que mais, galera? Já foi individualidade biológica, adaptação, sobrecarga. Princípio da saúde. Aí aqui, então, o princípio da continuidade já foi também. Vamos lá. Princípio da saúde, você está vendo onde aí, Bruno? Vou ver se eu acho que já foi todos que o senhor citou. Não, foi não. Os resumos foram todos. Foi não. Ô, Bruno, você achou o É o princípio princípio da
Foi eu que falei, não. Eu vou falar agora. É o da interdependência, volume e intensidade. Esse princípio da saúde, ele existe, tá, pessoal? Eu só considerei que ele não era tão importante. Que, independente do tipo de treinamento, ele precisa gerar saúde. Quem falou o princípio da saúde aí? Luísa. Ô, Luísa, é muito bom que você tenha dito, porque sinal que você está buscando em outra fonte. Então, esse princípio da saúde, ele é importante que todo treinamento tem que gerar melhoras na saúde. Bruna veio dizer sobre a interdependência volume-intensidade. Aqui é a retratação do treino do Augusto. Ó. Quando o Augusto ele aumenta o número de repetições, ele está aumentando o volume. Logo, ele tem que diminuir a quantidade de peso. Dificilmente eu vou mexer nas duas coisas. Eu vou aumentar o número de repetição e aumentar o peso. Não se justifica fazer isso. O princípio da especificidade já foi. Agora, o princípio da variabilidade. Qualquer modelo de treinamento precisa, de alguma maneira, gerar variações. Não é só fazer o que é diferente, não. Gera variações de estímulo, variações de ordem, variações de intensidade, variações de duração, para promover o máximo de adaptações possíveis ao organismo. E a inter-relação entre os princípios, como uma forma de garantir o máximo de adaptações possíveis. Ok, galera? Todo mundo afinadinho para a prova?